perguntar uma coisa. A gente não encontra muito conteúdo para estudar juro. Sim. Nem livro, nem nada. É uma... Bibliograficamente falando, salvo se eu estiver falando alguma bobeira, você pode me corrigir, inclusive, Claro. né? Você não encontra muita coisa. Até para poder entender, estudar, enfim e tal, né? Você aprendeu isso onde? Como é que você começou a entender sobre juros? Vamos lá. Foi um acaso, né? Eu comecei como qualquer pessoa, a maioria do mercado, fazendo curso de day trade, né? E perdendo Cara, dinheiro. você começou no day trade? Comecei no day trade, perdendo dinheiro. Só que eu me liguei, e assim, na época eu não tinha tanta oportunidade para errar, né? Então eu errei algumas vezes, vi que, puta, não era aquilo que eu ia construir o meu negócio, ia me desenvolver. Aí eu larguei mão, só que nesse tempo eu sempre continuei estudando, tava no final da faculdade, né? E tem o professor Sérgio Ferro, né? Não sei se vocês conhecem ele trabalha muito com opções. E ele tinha um curso de mercado de juros também, que era feito junto com o Ricardo Jorge. E Ricardo Jorge era chefe da mesa da Necton na época, de renda fixa, e do Rio, e hoje acho que ele tá numa asset. E ele tinha parceria com o Sérgio, ele ministrava esse curso de juros. Só que ele era um cara de mesa mesmo, então, pô, ele entendia calcular um PU, um DV1, entendeu? Sabia o que é uma taxa forward, e uma inclinação, um achatamento de curva. Então, assim, era um cara que vivia esse mercado, né? E aí eles tinham o curso na época, e foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato. E assim, você tem um contato igual você aprende no mercado de opções. Você tem algumas particularidades, né? Então, por exemplo, na opção você vai entender o que é o delta, o gama, o teta, o valor intrínseco, extrínseco, enfim, tudo mais. E no DI é a mesma coisa, você aprende como funciona o instrumento e a partir disso você começa a acompanhar o mercado. E assim, eu vejo como qualquer coisa, né? É um trade um pouco mais macro, com menos volatilidade, né? Só que o que eu percebo? É muito a questão da vivência, né? O cabelo branco, a experiência, é você passar cenários de mercado, entender como o mercado se comporta, entendeu? Muita coisa é empírica e você vai desenvolvendo tipo, com bagagem, né? Mas o mais importante é você entender o instrumento, entendeu? Porque, por exemplo, o pessoal vê muito lá o DI futural, faca 29 tá 15, quer dizer que a Selic vai estar em 15 em 2029. Não. O 15 que tá ali é o CDI médio de hoje até janeiro de 2029 ali, que é o faca 29, então é o CDI médio. Então, a média do CDI nesse período é 15, não que lá vai estar 15, entendeu? Então, essa é uma particularidade. E aí você começa a ver, pô, faz sentido esse valor? Faz, não faz? E aí você fala, vou vender isso, né? Só que assim, o mercado profissional de juros é muito difícil operar no direcional, né? A maior parte do trade que a gente faz é sempre travado. Você faz trade de uma ponta, de uma ponta, 2 pontas, 3 pontas, 4 pontas, depende do que a curva está dando de oportunidade no ciclo de política monetária que você tem, entendeu? Então tudo isso vai falar se você vai operar com quantas pontas, isso é operação de spread. Tem operação também de FRA, né, que é taxa forward, que a gente fala que vamos supor, eu pego um DI 27 e um DI 29. Eu tenho aqui, qual é o CDI médio entre esses dois períodos futuros? Aí, por exemplo, pô, esse tá me dando aqui uma taxa forward de 13%. Eu acho que essa taxa vai ser 12%, então eu vendo essa trava, entendeu? E aí você faz um cálculo para você ver quanto você tem que fazer de cada ponta, entendeu? Então é muito sobre a situação de mercado, isso é mais da parte especulativa, e fora que um instrumento como acho que a maior função dele, né, de se usar é praticamente para os bancos, para fazer hedge das carteiras, travar as posições de caixa, enfim. Eu acho que é a parte principal desse mercado, para travar carteira de título público, também os dealers. Só que tem também a parte especulativa, que o mercado usa, porque a partir daquelas taxas a gente consegue ver o que o mercado está colocando de taxa futura, média, para os próximos períodos de juros ali. Boa, boa. E aqui,